Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida através da Palavra de Deus a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Vamos para João 19. Nós vamos ler em João 19, 38 a 41. Depois vamos para João 20, 19 a 29. Então, nós vamos começar com João 19. João 19, 38. Depois disso, João 19, 38 a 41 é o primeiro versículo, é a primeira referência. Depois vamos para João 20. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou o corpo embora. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois envolveram em faixas de linho com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no lugar, um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Ok, nós ficamos aqui. Se nós formos ler a mesma história em Mateus, Marcos e Lucas, tem lá o detalhe em que essa sepultura havia sido cavada na rocha. Eu volto já nisso. José de Arimateia era um homem muito rico. Membro do Sinédrio, um homem de grande importância na sociedade judaica. Ele tinha não só força religiosa, mas quem tinha, aliás, até hoje é assim, o que prevalece é a religião. Então, quem tem força na religião é que tem força na política. Então, se você não tem credibilidade na religião, não terá na política. E José, ele era um homem de muita influência no meio em que ele estava. O Nicodemos também. O Nicodemos não só era príncipe, como ele era um mestre da lei. Então, estamos falando de duas pessoas
de grande importância na sociedade, que tinha influência e poder de decisão, e que creram em Jesus. Só que eles não anunciaram publicamente esta fé. Eles se mantiveram às secretas, escondidos. O Nicodemos, quando foi falar com Jesus, ele foi à noite, porque ele não queria ser visto. Ele não queria que as pessoas soubessem que ele havia crido em Jesus. Porque como eu disse, eles tinham, humanamente, muito a perder. Eles sabiam que teriam que enfrentar muitas coisas assumindo Jesus publicamente. E por um tempo eles decidiram crer secretamente. Eles não permitiram que a fé se tornasse pública. Por isso. Porque imagina alguém que crê, descobre que tudo que ele havia seguido, crido, vivido até então, não era aquilo. Ele descobre algo novo, acontece que ele está num meio em que, agora, se ele romper, ele vai ser afetado de todas as maneiras. Porque essas pessoas, tendo uma posição importante, então elas corriam um risco profissional, social, de todas as formas, eles poderiam sofrer retaliações. Porque imediatamente, se você crê num sujeito que nós estamos combatendo, então você não pode mais fazer parte do nosso grupo, da nossa comunidade, eu não vou ser mais seu amigo, você não vai mais ter influência de decisão aqui, você não vai mais atuar aqui, não vai mais atuar ali. Então, quer dizer, significava muitas perdas e, possivelmente, dentro dessas perdas, financeira também. Amém. Então, você vê que, por um tempo, eles creram, mas creram secretamente, sem tornar pública esta fé. Porque não estavam dispostos. Nós cremos, mas não estou disposto a abrir mão de tudo que eu tenho. Porque isso acontece com muita gente. Eu quero Jesus, mas eu não estou disposto a abrir mão de tanta coisa. Muitos têm vivido assim. Porque se eu abrir mão, se eu anunciar, como no caso deles, a minha fé, eu vou perder todos os meus amigos. Minha família possivelmente vai ficar contra mim. Possivelmente eu posso ser expulso do meio que eu estou, da sinagoga, do conselho, de todas as situações que eu atuo e que eu tenho hoje poder. Então eu posso ter perdas, e eu não quero. Então, por um tempo, eles não permitiram que a fé em Jesus Cristo fosse sabida, descoberta. Eles não anunciaram e creram, mas sem nenhuma disposição de sacrificar as coisas que eles tinham, quem eles eram, para deixar claro, publicamente, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Eu gostaria muito que todo mundo pensasse sobre isso. Porque talvez em alguns, como no caso do José e do Nicodemos,
eles manteram essa fé escondida. Eles creram secretamente, por muito tempo. Mas algumas pessoas, eles até deixam à mostra uma fé, mas até hoje, como eles, não assumem de vez totalmente o Senhor em todas as áreas, porque não querem sacrificar, não querem sofrer retaliações, não querem perdas, não querem ter que enfrentar questionamentos ou críticas, não querem perder alguns amigos, não querem ser criticados na família, não querem ser vistos no trabalho como pessoas que defendem uma fé em Jesus. Muitas pessoas vivem de alguma maneira uma fé secreta. Muitas pessoas de alguma maneira ainda buscam Jesus só à noite, sabe, às escuras, escondido. Muitas pessoas, de várias maneiras, se for analisado, ainda não assumiram realmente uma fé no Senhor. Parcial, dá um pouco, dá o que dá, não dá tudo o que ele pede, porque se der tudo o que ele pede, terá que enfrentar coisas, terá que abrir mão de um relacionamento que não está correto, terá que abrir mão de uma forma de negociar, de trabalhar na vida que não está correta, terá que abrir mão de algumas amizades que não acrescentam, que a pessoa sabe, mas ela não quer abrir mão, terá que abrir mão de um estilo de vida. Muitas ainda vivem assim, uma fé secreta, ou quando buscam o Senhor, buscam à noite para não ser visto. Ou seja, eu quero Jesus, mas eu também quero continuar sendo membro do Sinério, eu quero continuar tendo influência na sociedade. Eu quero Jesus, mas eu continuo querendo ser o mestre da lei, eu continuo querendo ter influência na minha sociedade, e eu sei que se eu assumir Jesus, eu posso perder muitas coisas que eu não estou disposto a perder. Isso te faz pensar? Até que Jesus então foi morto. E ali foi um golpe. Foi um baque. E aí eles saíram do esconderijo. Acabou a fé secreta. Os dois tomaram uma decisão. Chega. E assumiram a fé publicamente. Primeira coisa que José de Arimateia fez foi ir até Pilatos e dizer: me dê o corpo de Jesus. Se você ler nos outros, os detalhes, em um deles Pilatos ficou assustado. Quer dizer, esse homem, é membro do Sinédrio. Esse homem tem uma grande importância na sociedade judaica, ele está pedindo o corpo de Jesus. Junto com ele vem Nicodemos. E ali eles colocaram um ponto final naquela fé secreta. Eles colocaram em risco tudo para assumir a fé no Senhor. Ele foi até o Pilatos, publicamente, num calor que as pessoas estavam, as emoções estavam em alta, e aquele movimento de ódio. E ele foi naquele momento, teve certamente momentos muito mais suaves que ele poderia ter assumido Jesus, mas foi no momento mais quente, que ali ele levou o choque, ele assumiu Jesus.
Ele assumiu a fé em Jesus, foi até o Pilatos, me deu o corpo de Jesus. Junto com Nicodemos, ele, que era um homem muito rico, e só pessoas muito ricas, tinham sepulturas cavadas na rocha, porque sepulturas cavadas na rocha, ainda acontece isso, mas menos, eram muito caras. Hoje eu não sei se ainda continua assim, quando fazem o valor, mas deve continuar muito cara. Mas era muito cara. E certamente ele fez essa sepultura para ele. Essa sepultura foi cavada numa rocha que tinha um jardim. E muito bem, não só tinha um jardim que fazia do lugar um lugar especial, mas era uma sepultura nova que ninguém nunca tinha sido sepultado lá e cavada na rocha. Então era algo muito bem preparado, algo muito caro, algo de primeira, que só pessoas muito nobres e endinheiradíssimas poderiam viver um sepultamento de alto nível assim. As melhores especiarias, aliás, 34 quilos da melhor mirra e aloés foram levadas caríssimas, essas especiarias, por Nicodemos. E os dois se uniram, Nicodemos com as especiarias, ele com aquela sepultura cavada na rocha, dentro de um jardim, e prepararam o corpo de Jesus com o melhor que havia, com faixas de linho, lençóis de linho, especiarias da melhor qualidade, e sepultaram o Senhor no melhor lugar que poderiam sepultar, que era uma sepultura que deve ter custado um absurdo para o José de Arimateia, e que possivelmente ele tenha feito para ele. E ele colocou Jesus lá. E isso ficou público, que José de Arimateia e Nicodemos criam em Jesus Cristo. Eles assumiram a fé em Jesus Cristo. Eles se doaram a Jesus. Eles ofereceram o melhor que eles tinham, além do assumir a fé, arriscando tudo. Porque o melhor que eles fizeram não foi a coragem. A coragem de José de Arimateia em pedir o corpo de Jesus foi a atitude de fé. Porque ele podia sofrer todo tipo de retaliação. Então, essa atitude de fé, de deixar pública, de arriscar tudo, arriscar a vida, arriscar o que tinha, arriscar a fé que ele tinha praticado uma vida inteira, arriscar amigos, arriscar profissão, arriscar a posição que ele ocupava na sociedade, ele arriscou tudo e assumiu publicamente Jesus junto com Nicodemos. E deixou que todos vissem e soubessem que ele estava sepultando Jesus no melhor lugar que ele podia sepultar. Nicodemos, com as melhores especiarias, prepararam o corpo de Jesus com o maior carinho, respeito e reverência, com o melhor que havia, e isso tudo publicamente. Todos da sociedade judaica estavam vendo, ou seja, sabendo daquele acontecimento. A partir daquele momento, eles deixaram claro, publicamente, que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Acabou a fé secreta. Acabou.
nada mais tinha mais importância que assumir a fé em Jesus Cristo. Nada mais. E eu gostaria muito que esta palavra, desse início, dessa primeira parte, que eu julgo que nós vamos para a segunda, mas essa para mim, ela está mexendo comigo desde o momento em que comecei a estudar sobre ela. E por mais que a gente já tenha assumido Jesus, talvez em algum momento possamos descobrir que há pontos que ainda não foram deixados à vista. Há situações que talvez são seguradas, são deixadas para lá, como que eu amo Jesus, ou eu creio em Jesus, mas não sei se estou disposto a deixar isso, a abrir mão disso, a sofrer retaliações, ou sacrificar, ou ataques, ou abrir mão do que eu tenho aqui. Bom, eu creio em Jesus, secretamente está tudo bem. Se eu deixar isso claro, eu posso perder isso. Bom, eu creio em Jesus e Ele sabe do meu coração que eu amo. Ele sabe que eu não posso viver sem Ele. E Ele vai entender que, por um lado, eu gosto muito dEle, eu amo muito Ele, mas se eu abrir mão disso, vai ser uma perda muito grande, ou se eu assumir assim, pode ser que não entendam. São tantas colocaçõezinhas. Tantas. E que pesam. E que pesam. E que não tem saída. Se uma pessoa realmente quiser vencer, ela vai ter que chegar a um ponto dela romper com tudo, como foi José de Arimateia e Nicodemos. Elas vão ter que romper com tudo. Chega, acabou. Que fique claro, fique sabido que nós cremos nesse Jesus. Nós vamos perder amigos, nós vamos talvez perder carreira, nós vamos perder dinheiro, nós vamos perder até família, nós vamos perder muita coisa, mas nós vamos ganhar. Por deixar claro que nós cremos em Jesus. Isso é uma coisa que só quem realmente teve um encontro com Deus pode entender o que eu estou falando, porque quando você realmente tem um encontro com Deus, lá dentro de você, você entende que a única coisa que realmente vale a pena, que tem importância, que deve ter importância, é você estar bem com Deus. Você entende isso? A única coisa. Pode ter muitas coisas no caminho da gente, muita coisa de grande importância também, e etc., mas não mais importante. E tem uma hora na vida que não há mais como continuar naquela direção. Se você quiser realmente ir além, ser salvo, viver uma vida abençoada, você vai ter que enfrentar o que é preciso. Ah, mas eu tenho tantas coisas que são importantes. Não, todos nós temos. Mas o mais importante é o seu relacionamento com Deus, e deve ser. Nesse momento da morte de Jesus, José de Arimateia e Nicodemos tiveram esse entendimento e esse despertar capaz, que foi capaz de levá-los a romper com tudo que eles tinham construído uma vida inteira. E quando eles romperam, certamente, a vida deles foi abençoada, foram salvos e mais, está aqui registrado para nós esse acontecimento, para deixar claro que assim, a pessoa pode ir, vai, numa toada e tal, mas tem que chegar, não tem saída, vai ter um momento que ela vai ter que tomar uma decisão na vida dela, se ela quiser continuar, se ela quiser vencer. Não dá para viver uma
uma vida dupla, em dualidade de pensamento, mente dividida, não dá. A Bíblia combate a mente dividida. Dualidade de pensamento, duplo ânimo, pensamento dobre. Tudo isso está colocado na Bíblia, a Bíblia combate. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Ou você assume ele, ou não assume. Ou fica aquela coisa que eu tenho mais, ninguém pode saber. Eu tenho mais, não estou disposto a sacrificar. Eu tenho Jesus, mas não estou disposto a renunciar. Sim, eu creio, mas não estou disposto a abrir mão da vida que eu construí. Eu creio, mas é que se eu falar, ou se eu abrir mão disso, o que vai ser de mim nisso? Mas eu creio que Deus não nos manda nenhuma mensagem por acaso. Não manda. De jeito nenhum. Quando Deus nos manda uma mensagem, é para mover o nosso espírito para a direção certa. Quando Deus nos dá uma palavra, é para mudar o que está dentro de nós e nos levar a romper com o que for preciso, e tomar as decisões que são necessárias serem tomadas. Eu creio que por essa primeira parte, aqui, Deus está confrontando pessoas a assumir Jesus de verdade em sua vida. Assumir. Eu creio que Jesus está nos confrontando. O Espírito Santo com a sua palavra. Há momentos em que chega de viver secretamente. Chega de não querer sacrificar. De não querer renunciar a nada. Chega. Está na hora de alguns ir até Pilatos pedir o corpo de Jesus, o outro trazer especiaria e deixar publicamente. Eu creio nesse homem que vocês mataram. Vocês vão ficar contra mim, todos vão ficar contra mim. Vocês vão ficar contra nós. Mas não importa mais nada. Importa que nós cremos nele e está assumida a nossa fé nele, custe o que custar. João 20, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Pai seja com vocês. Tendo dito isso, alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Pai seja com vocês. Assim como o Pai me enviou e eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados, e se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor? Mas ele lhes disse: se eu não vir os pregos nas suas mãos, não colocaram meu dedo onde estavam os pregos, não puseram a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Pai seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse:
porque você viu, porque você me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. O que ele disse aqui, pare de duvidar e creia. Você vê como são as coisas. Era no domingo à tarde, primeiro dia da semana, Jesus então ressuscitou. E já no domingo à tarde, ele apareceu aos discípulos. Os discípulos contaram o acontecimento e Jesus deu a eles, olha, uma esperança, os encorajou, motivou. E disse, olha, como o Pai me enviou, eu envio vocês, vocês continuam com a missão. Não, quer dizer, não é para parar, levanta o Espírito, vamos seguir. Soprou sobre eles o Espírito Santo, e certamente eles foram renovados, estava numa tristeza, uma angústia, foram alegres, renovados, e o Senhor deu conselho, porque aquilo certamente muitos estavam feridos. Disse, vocês perdoam, porque quando vocês perdoarem, vocês vão receber perdão, não guardem mágoa, e siga o caminho. Tomé chegou, eles foram contar alegres, felizes, olha, Jesus veio, apareceu. Tomé vira e diz assim, o quê? O que há? Se eu não ver, não tocar, não botar a mão no lado dele, que a lança entrou, não botar a mão nos cravos, eu não creio, não. Tomé havia andado com Jesus durante muito tempo. Foi um ministério considerável. Dá para você, durante os 3 anos do ministério de Jesus, Jesus operou milagres e poder, e pregou sobre o inferno, sobre o reino de Deus, e pregou sobre o que ele tinha que fazer, e pregou do que eles tinham que fazer, e pregou. Mas eu gostaria muito que você se atentasse para isso, porque, infelizmente, é isso que acontece com muitas pessoas. O José de Arimateia com Nicodemos não conviveram com Jesus. Tomé conviveu com Jesus. Tomé estava há muito tempo com Jesus. Então você vê que algumas pessoas, elas estão há muito tempo com Jesus, mas elas continuam incrédulas, questionadoras, críticas, censuradoras. Elas estão há muito, mas de muito tempo com Jesus. Elas já viram muitos milagres, elas viram o poder de Deus, elas já ouviram a palavra muitas vezes, elas já ouviram muitas vezes a mensagem de salvação, elas já ouviram inúmeros sermões, elas já ouviram tantas coisas, mas elas continuam as mesmas, incrédulas, questionadoras, arrogantes. Enquanto os discípulos estavam tão felizes, ele estava lá colocando incredulidade. Eu não creio, não. Isso não é verdade, não. Eu só vou crer se eu tocar, se isso, se aquilo. É o que muita gente faz. Não é falta dele ter ouvido sobre Jesus, ter ouvido sobre a fé. Ele já ouviu inúmeras vezes que Jesus está vivo, é poderoso, pode mudar, pode salvar, pode libertar. Ele já ouviu sobre o que deve ser feito, o que não deve ser feito, sabe? Mas ele continua sendo o mesmo. Você vê que Tomé, apesar de ter andado com Jesus tanto tempo, ele continuava o mesmo sujeito medíocre, de mentalidade pequena. Ele continuava sendo a mesma pessoa. Ele não mudou. Infelizmente, muitas pessoas vivem assim. Bom, aparentemente, todo mundo via ele andando com Jesus. Então, quer dizer, diferente do Nicodemos e do José, que até então não tinham assumido a fé. Então,
Aparentemente, todo mundo via, não, ele é o discípulo de Jesus, é discípulo de Jesus, é discípulo de Jesus. Entendeu? Todo mundo via. Não tinha nada de secreto nisso. Então, publicamente, todo mundo via. Mas interiormente, ele nunca mudou. Ele nunca mudou. Então, algumas pessoas, ele não tem. O problema dele não é anunciar para os 4 cantos que ele é Jesus, que ele ama Jesus, que ele é cristão, que ele é evangélico, e sabe, ele assume todas as expressões crenteiras imagináveis, e Jesus te ama, eu também, e vai na fé, irmão, meu amado, minha querida, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo te ama, só que na hora dele assumir de verdade a palavra de Deus com mudanças na vida dele, ele não assume. É só da boca para fora. Ele já contou para todo mundo, está claro, visível, que ele é Jesus Cristo, que ele é cristão. Só que ele é fofoqueiro ainda. Ele é mentiroso ainda. Ele é crítico ainda. Ele é censurador. Ele é aquele tipo de pessoa que está na reunião, a palavra não entra. Bom, mas está no culto, eu sou evangélico, eu sou cristão, mas a palavra não entra. A palavra não muda o interior dele, porque ele não deixa a palavra entrar. Deus está falando com ele, pode ser tudo. Pode ser a palavra para o fulano, a palavra é para o fulano, não é para mim. O sermão é encomendado, não é? Porque Deus está falando comigo e me ama. Porque se Deus não falar mais com você, se assuste, porque Ele só corrige quem Ele ama. Sabia disso? O dia que Deus não falar mais com você, Ele não te dá nenhum puxão de orelha, Ele não te despertar para nada, você fica muito assustado. Porque a Bíblia diz que o Senhor ama, Ele corrige, Ele castiga, Ele corrige aquele que Ele ama. Quando Deus fala comigo, quando Ele me chama a atenção, como isso, eu fico grata. Porque eu vejo a prova de amor dele comigo. Se Ele não falar mais comigo, a coisa está feia. Mas aí, o sermão, a palavra não é Deus falando comigo. Pode ser tudo, a palavra é para o fulano, foi uma coincidência, o sermão foi encomendado. Agora eu vou dizer uma coisa para você, assim, de verdade. Quando eu venho para cá pregar, eu já fiz reuniões. Gente, eu prego 13 vezes por semana. Agora eu vou fazer rádio, serão mais 5 vezes por semana. No total, serão 18 vezes por semana. Com duração de no mínimo 1 hora, falando sem cessar. Compreende o que eu estou dizendo? Sem cessar. O meu nível de energia que é gasto diariamente, há dias que eu sei que eu estou sendo carregada por Deus, porque eu sei que não seria possível fazer a quantidade de coisas que eu fiz. Então, quando eu venho pregar, eu já fiz uma reunião para todos os templos, com todos os líderes. Então, mais de 20 igrejas, com fora núcleos, fora obreiros, fora líderes, etc, etc. Que já pegaram por videoconferência as palavras. Quando eu venho aqui pregar, eu venho no Espírito, desprovida de qualquer outra coisa, porque eu sou uma pessoa que, se eu tiver algo na minha cabeça que possa me dar uma ideia de que eu vou pender para a carne, porque eu sei da história do fulano, e eu posso pender, eu me travo. Eu sempre digo isso ao pessoal, eu vou para uma reunião, eu prefiro não saber de alguma coisa, porque se eu souber, eu posso me travar. E eu não vou dar a liberdade ao Espírito. Se ele estiver falando, eu vou dizer, bom, mas não vou saber, talvez, discernir naquele momento, se aquilo é porque eu sei ou porque Deus está falando comigo, entendeu? Na dúvida, eu vou pender para a direção que eu julgo prudente. Porque quando Deus fala, Ele vela para cumprir. Mas se Ele não falar, Ele não vai velar para cumprir.
Entende isso? Então, se eu disser uma coisa para você, que foi Deus que falou, Ele vai cumprir na sua vida, como tem cumprido. Mas se Ele não falou, Ele não vai cumprir. E eu não quero que você me veja como espiritual, eu quero que você tenha Deus na sua vida. Eu não quero fazer movimentos espirituais para mover você para a minha direção. Eu quero mover você para Deus. Isso todo mundo que está comigo há 500 anos sabe disso. Então, assim, para ser muito sincero e sem querer ofender ninguém, eu tenho muitas pessoas que eu lido, que eu cuido, e assim, eu não vou gastar o meu tempo ou até perder com quem nem Deus perde mais, tá? Com quem nem Deus perde mais. Então, eu tenho isso na minha cabeça, tenho um pouco de inteligência. Eu tenho uma igreja lotada, e eu venho aqui, quem é mesmo hoje que eu vou? Ou, tenho mais o que fazer. Por favor. Eu prego a palavra de Deus por propósito, por missão. Eu sempre deixo isso claro, eu estou aqui por missão. Não foi que eu escolhi, serei pregadora do Evangelho. Não. Se eu tivesse que escolher com muita sinceridade, não teria sido essa escolha. Eu fui acatando a direção de Deus. Eu vivo por missão e por propósito. Isso não é meio de vida para mim, não é a última porta da minha vida, não é porque eu não tinha o que fazer. Eu não tinha o que fazer mesmo no sentido espiritual. Eu fui sendo, Deus foi me levando, e eu não tinha o que fazer mesmo nessa direção. Mas não porque eu não tinha o que fazer da minha vida, eu vou pregar o Evangelho. Não, não é isso. De jeito nenhum. De jeito nenhum. De forma nenhuma. E assim por diante. Então, quando Deus falar uma mensagem aqui, você tem que ter no seu espírito o seguinte, quando a palavra vem, eu tenho que receber, Deus está me dando uma... Se ela é para mim, se eu entendo que é para mim, eu tenho que pegá-la para mim, porque é o amor de Deus me defendendo, se manifestando na minha vida. É assim que eu vejo na minha vida e é inteligente que você veja. Então o Tomé, ele estava há tanto tempo com Jesus, há tanto tempo com Jesus, mas ele era o mesmo incrédulo. Como tem muita gente que está há muito tempo, mas é a mesma pessoa incrédula, crítica. Ele está na igreja, mas ele não dá fruto. E quando ele dá, é aqueles frutos, sabe aquelas laranjas enormes, aquelas mexericas enormes, que quando você abre, e que você fala, nossa, que mexericona, que coisa espetacular, ela está toda empedrada. Sabe aquelas laranjas que não tem suco nenhum? Algumas pessoas até hoje não deram frutos, e os frutos que deram foram secos, não tem suco, não produz, não dá para consumir. Isso não pode ser aceito na tua vida. Como pode eu não dar frutos? Ou como pode, quando dou um fruto, o fruto é ruim? Não tem suco, não tem açúcar, não tem caldo, não tem nada. Quantas vezes eu já descasquei laranja, já abri mexerica e já joguei no lixo? Porque não servia para nada. Um pau, dura, toda empedrada. Seca. Não tinha suco, não tinha nada. Ninguém chupa, você joga fora. Não serve para chupar, não serve para fazer suco. Então tem gente que além de quando não produz frutos, quando produz suco, que não produz fruto que não produz suco. Está muito tempo com Cristo. Mas o caráter não mudou. A mentalidade não mudou. Está o tempo inteiro se voltando para a direção totalmente oposta que a palavra é dirigida, que Deus orienta e pede e dirige a pessoa. Isso é triste.
Tomé lá, não creio não. Tem gente que a vida dele é dizer isso, não creio não. Ele só vê defeito na igreja, ele só vê defeito no pastor, só vê defeito na liderança, ele só vê defeito em tudo, ele não quer Jesus. Ele diz que quer Jesus para todo mundo. Ele escreve lindo de Jesus. Mas o coração é censurador, é crítico. Não tem espírito de vitória, não tem espírito de mudança. O comportamento nunca mudou. Você não pode aceitar isso na sua vida. Jesus aparece uma semana depois e a primeira coisa que ele fez foi: vem cá, Tomé. Vem cá. Põe a mão aqui, pega aqui. Ah, Senhor, olha a hipocrisia, olha a hipocrisia. Senhor, você creu porque você me viu, Jesus falou para ele. Não tem vitória nisso não, Tomé. Você creu porque você me viu. Algumas pessoas, é muito fácil ela crer. Ela crê em qualquer asneira que fala para ela. Ela crê em qualquer fofoca que falam para ela. Ela crê em qualquer ladainha que sai de cá e de lá. Ela toma as dores de gente desconcertada. Ela não se conserta na vida dela. A aliança que ela faz é sempre com gente que é menos espiritual que ela. Você pode ver que tem gente que aonde ele estiver, vai ter um que é abaixo do que ele espiritualmente. É ou não é? As amizades é sempre alguém que está num nível abaixo dele ainda. Você imagina, se ele já está ruim, imagina para onde ele vai parar. Com a amizade que ele está. Tem gente que é assim. Ah, Tomé, você creu porque você viu. Você creu porque você viu. Tem gente que só crê naquilo que não tem importância, naquilo que não eleva, naquilo que não muda a vida dele. Ele não crê no poder de Deus, ele não crê, ele não tem a verdadeira fé dentro dele. Não existe a verdadeira fé dentro dele. A cabeça dele não mudou. Em nada. E aí Jesus olhou para ele e disse: Tomé, presta atenção numa coisa. Felizes foram os que não viram, viu? Mas creram. Felizes foram aqueles que estão, felizes são os que estão andando por fé. Felizes são os que creem na palavra, os que estão ativamente envolvidos com a palavra. Felizes, Tomé, são aqueles que recebem e eles creem. Eles não questionam, eles não duvidam. Eles não pendem para a direção oposta. Esses são os felizes, Tomé. Felizes são os que não viram, são os que não questionaram, foram aqueles que creram na mensagem, na palavra. Felizes são esses. Então, vamos puxar lá. Enquanto tinha dois assumindo Jesus e arriscando, porque a Bíblia não diz que o Tomé arriscou alguma coisa. E a Bíblia não diz que ele abriu mão de alguma coisa muito grande para poder andar com o Senhor. Não tem pelo menos escrito isso aqui. Mas José e Nicodemos, sim. A Bíblia não diz que do futuro, do que foi Tomé. Pelo jeito o ministério dele não andou. Porque não tem nada demais aqui. E ele é apresentado como um incrédulo. Como um questionador. Entendeu? A vida dele não foi. Então, enquanto tinham dois assumindo a verdadeira fé, o outro que já estava há tanto tempo naquela fé, estava deixando bem claro que ele continuava sendo um incrédulo. Você vê como é que é? Enquanto tinha dois, e certamente outros, mas vamos falar desses dois, José e Nicodemos, arriscando tudo para assumir a fé em Jesus. Estava o Tomé
há 500 anos com Jesus, sem mudar nada, mostrando o mesmo espírito incrédulo, a mesma coisa, porque infelizmente algumas pessoas passam anos e anos com Jesus, teoricamente com Jesus, ou seja, na igreja, ouvindo palavra, já fizeram de tudo isso, aquilo outro, mas o caráter nunca mudou, o espírito nunca mudou, a incredulidade continuava lá. E Jesus falou para Tomé: pare de duvidar e creia. Para de ser um incrédulo. Elimina esse espírito da tua vida. Senhor, não tem vantagem nenhuma você dizer: Senhor, você creu porque você me viu. Felizes são os que não viram e creram. Não é essa fé, Tomé, que muda a vida de uma pessoa. A fé que muda a vida de uma pessoa não é essa, porque você viu, porque você tocou, então agora você crê em tudo. Mas a fé verdadeira é aquele que assume, que se posiciona e que sacrifica, que renuncia, porque ele crê, independente de qualquer coisa. Enquanto José de Arimateia e Nicodemos estavam arriscando uma vida, um patrimônio, uma construção de anos, Tomé, que já estava há tanto tempo com Jesus, estava deixando bem claro de que ele era o mesmo incrédulo de sempre. Isso deve nos fazer pensar, isso deve fazer você pensar, e despertar, porque a fé é algo individual, a salvação é individual. Eu, por mais que eu ame meus filhos, eu não posso salvá-los, nem eles podem me salvar. Eu não posso mudar o coração do Murilo ou do Fernando, dos meus meninos. Quem pode é Jesus. Então, por mais que eu queira fazer alguma coisa, eu não posso. Então, o que é que eu quero que você entenda? Que isso é uma coisa individual. Nem pelas pessoas que você mais ama na sua vida, você vai conseguir anunciar poder de oração. Quem vai poder fazer é Deus e a pessoa dá lugar. Então, se você não der lugar, se você não se abrir para a verdadeira fé, para o verdadeiro entendimento, não há como Deus abundar na sua vida e você construir uma vida bem-sucedida, em todos os aspectos com o Senhor e morar no céu. Só puxando o gancho novamente de José de Arimateia e Nicodemos. Ali demorou, mas chegou um momento que basta. Agora nós vamos sacrificar o que for preciso e assumir a fé em Jesus. E eu gostaria muito que você não esquecesse dessa primeira parte, que para mim é muito forte, importante, que você que ainda entende que está na hora de você sacrificar, tem mais coisas para serem sacrificadas por Jesus Cristo, serem renunciadas, negadas por Ele. Ainda que você vá pagar um preço alto, como eles iam. Mas eles não estavam mais, chega aquele momento que a gente tem que dizer o que preço que eu quero pagar. O preço de viver uma fé às escuras, mais ou menos, ou o preço de assumir Jesus Cristo de verdade na minha vida? Eu vou pagar esse preço. É esse preço que eu vou pagar. É esse o preço que eu vou pagar. De olhar e analisar também que enquanto alguns estão sacrificando e rompendo com tudo, com a velha vida, com a velha fé, como foi José de Arimateia e Nicodemos, tem outros que já estão há tanto tempo, já publicamente, estampado para todo mundo ver que teoricamente tem Jesus, mas espiritualmente nunca se transformou, nunca se converteu, nunca mudou de verdade o seu interior. Nunca mudou. Então, em nome de Jesus Cristo, que esta mensagem possa mover o seu espírito, que possa tocar você,
a tomar decisões. Se Deus quer mais de mim, eu vou dar. Se eu estou há muito tempo na igreja e eu posso ter cara, gesto, expressões de crente, mas eu não tenho espírito transformado. Eu ainda sou incrédulo, eu duvido, eu critico, eu sou censurador, eu sou sei lá o quê, aí é tanta coisa, e Deus está cobrando isso de mim. Para de duvidar e creia. Não dá para viver da fé, o justo viverá da fé. Como é que vive da fé? Na incredulidade. Para de duvidar e creia. Senhor, não vem com gracinha não agora, porque você só creu porque você me viu. Felizes foram eles que creram em mim de primeira, não duvidaram. Felizes são esses. Coloque-se em pé, por gentileza. Antes de nós dobrarmos os nossos joelhos, que nós precisamos falar com Deus, coloque a mão no seu coração e converse com o Espírito Santo. Converse com o Espírito Santo. Que a mensagem do Senhor possa entrar no teu coração e mudar completamente a sua visão, o teu olhar, o teu espírito. Ore ao Espírito Santo agora. Fale com Ele. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus.
meu Senhor Jesus. Quando Jesus estendeu a sua mão, Só você pode falar com Ele sobre o que acontece no teu coração. a sua mão, Só você pode se derramar na presença dEle eu era pobre, e mostrar com toda a sinceridade da tua alma sem Deus, que você precisa de ajuda para mudar. Jesus, Sabe, minha gente, o maior problema não é a gente estar numa dificuldade para mudar coisas na vida da gente, para se livrar quando Jesus de um comportamento ruim, de um temperamento ruim. O problema é a gente não admitir e não colocar força para agir. Quando Ele estendeu a sua mão, Quando a gente não se importa, simplesmente a consciência foi cauterizada eu era pobre, e não há mais. E a pior coisa que possa acontecer é a consciência de uma pessoa ser cauterizada. sem Jesus, Ela já não ter mais sensibilidade à voz do Espírito. Sabe que isso é uma oração que eu faço continuamente na minha vida. Eu peço com lágrimas a Deus para Ele me guardar da minha consciência ser cauterizada, de eu não ter mais sensibilidade ao Espírito, de eu não conseguir ouvir, de eu não entender, porque eu sei que aí eu estou perdida, acabou minha vida, acabou a vida, acabou tudo, acabou a vitória, porque a Bíblia deixa bem claro, você só pode vencer se houver arrependimento, e se não tiver o Espírito Santo, não vai ter arrependimento. Então, se eu não conseguir mais ter sensibilidade à voz do Espírito Santo na minha vida, não vai haver arrependimento na minha vida. Aí o que acontece? Eu vou tendo remorso. Então acontece algo, eu fico muito triste, incomodada, aí eu fico com remorso, eu choro, mas arrependimento significa mudança. Diga comigo, arrependimento significa mudança. Entendeu? Então, arrependimento é mudança. Quando eu me arrependo, eu mudo. Quando eu só tenho remorso, eu choro, eu me incomodo, eu fico sensibilizada porque eu errei e etc e tal, mas eu volto a cometer. tempestade eu posso Eu volto a ser a mesma pessoa. sossegar, pois Então, eu creio que o Espírito Santo, Ele está buscando e confrontando pessoas aqui a se assumirem de verdade desde que Ele estendeu na fé em Jesus Cristo. Como José de Arimateia e Nicodemos assumiram. Eles arriscaram tudo. Não estou dizendo que eles arriscaram alguma coisa. Eles arriscaram tudo. a sua mão, Eu creio que Jesus está confrontando pessoas a sair do estado de Tomé. Muitos anos de cristianismo, muitos anos de igreja, muitos anos de fé, mas sem mudanças no interior. Sem mudanças no temperamento, no comportamento, na visão, na fé. Sem mudança. sem Jesus E isso nós não podemos mais aceitar. Ó Espírito Santo, eu oro ao Senhor nesta manhã, para que nós possamos ter, ó meu Deus, colher frutos, e agora frutos de verdade, não frutos secos, sem suco, que nós possamos colher frutos, Senhor, desta palavra, deste domingo, desta reunião. Eu creio que o Senhor está trabalhando a vida de cada um que aqui está, porque o Senhor sabe que sempre há reservas que não podem mais ser mantidas. E muitos ainda cedem à velha criatura, e a tua palavra diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. Então eu não posso mais permitir que o velho homem tenha poder sobre a minha vida, como Tomé permitiu.
Porque na verdade, então, o velho homem sempre esteve na vida de Tomé. Ele nunca foi eliminado. Ele continuava tendo o mesmo poder. E eu creio que o Senhor está dizendo: chega. Pare de duvidar e creia. Felizes são os que não viram e creram. Me assuma. Renuncie, sacrifique. Mas não viva às escuras. Não viva de forma parcial, mais ou menos. Mas se doe de verdade. Espírito Santo, só o Senhor pode fazer, pode falar e pode mudar. O Senhor pode ir além e pode fazer aquilo que nenhum ser humano tem o poder de fazer. Que é convencer a cada um da tua vontade e direção. E que nesse momento haja uma mudança total no interior de cada um. E que possamos crescer e avançar nesse entendimento. É o que eu peço e agradeço ao Senhor pela oportunidade de te buscar e de trazer a sua mensagem. Nós chamamos Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Obrigada. Erga o seu propósito ao céu ou as suas mãos, que eu não sei se você trouxe e você coloca diante de Deus agora mais uma vez, levantando aos céus e dizendo a Ele: ó Senhor, mais uma vez eu consagro ao Senhor agora, eu consagro ao Senhor esse projeto, eu consagro o meu ano, eu consagro a minha vida ao Senhor. E eu determino, meu Senhor amado, que eu vou sair desse ano de 2013 podendo dizer que foi o melhor da minha vida. Eu vou sair de 2013 podendo dizer que eu vivi o melhor ano da minha vida. Eu vou sair desse ano com a minha vitória nas mãos. Aquilo que eu vim buscar, meu Pai, nesse trabalho hoje, eu vou sair daqui com Ele, ó Deus de Israel. Eu vou sair com a minha resposta. O justo clama e o Senhor ouve e livra de todas as suas angústias. Eu estou clamando ao Senhor e eu sei que o Senhor está me respondendo. Eu consagro ao Senhor agora todo o meu ano, meus projetos, os meus sonhos. Materializa na minha vida, meu Deus. Materializa. Você precisa de uma grande resposta para esse mês de maio. Ao invés de você contar, falar, reclamar, fala agora. Eu profetizo como Ezequiel profetizou no vale de ossos secos. Essa situação definida, que estava amarrada, eu determino essa porta aberta. Eu determino essa definição. Eu determino nesse momento, em nome de Jesus, aquele problema que estava lá na justiça, eu determino a solução. Eu determino a chave da minha casa própria nas minhas mãos, do meu carro, do meu emprego, a minha carteira assinada. Eu determino meu marido, eu determino a minha esposa, meus filhos aqui na igreja. Eu determino essa cura, eu determino essa libertação. Eu determino hoje a definição dessa questão. Em nome de Jesus, eu ordeno agora a definição desse problema. Em nome de Jesus, eu ordeno essa vitória nas minhas mãos. Eu ordeno, venha para as minhas mãos agora. Em nome de Jesus, é isso que você tem que fazer. Eu ordeno, eu preciso dessa resposta. E eu saio desse jejum hoje, já pela minha fé. Eu saio desse trabalho, desse jejum, com esse milagre. Em nome de Jesus, com essa resposta, com essa definição. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Com as tuas mãos estendidas para a direção onde você precisa de vitória, peça para Deus visitar lá. Ô Jesus, eu preciso que o Senhor visite agora a minha casa que fica na rua tal, número tal, bairro tal. Meu marido que está lá, minha esposa. Ó meu Deus, meus filhos. Eu preciso que o Senhor visite o meu parente que está em tal lugar, ou está internado, levanta de lá. Ou está aprisionado, tira de lá. Eu preciso, meu Deus, que o Senhor visite a minha empresa.
visite o meu trabalho, visite os meus funcionários, meu patrão, meus clientes, e que o Senhor abençoe agora. Eu preciso agora, meu Deus, que o Senhor visite esse problema. Eu tenho um processo, fala para Deus, esse processo lá no fórum. Ó meu Deus, visita agora e define isso para mim. Me dá essa vitória. Eu estendo as mãos para essa direção. Como, meu Deus, tantas vezes, Senhor, Daniel orou na direção de Jerusalém, e o Senhor foi com ele. O Senhor o livrou da cova dos leões, o Senhor o livrou na cova dos leões. Então o Senhor vai me livrar também, meu Deus. Me dá resposta. Eu estendo as minhas mãos para essa direção, e eu peço, me responde, abençoa, coloca a tua mão, materializa a honra, o livramento e a resposta agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância, em nome de Jesus, com muita fé. Você deve desejar que a oração de cada um aqui tenha a resposta do Senhor, ó Deus de Israel. Nesse momento, Jesus, todos nós, na mesma fé e no mesmo espírito de vitória, Senhor amado, nesse momento, nós concordamos com todas as orações, com todos os clamores, com todas as buscas. Nós concordamos com as mudanças e transformações na vida de cada pessoa, com o milagre que ela veio buscar. Nós concordamos com as respostas, nós concordamos com os milagres, nós concordamos com tudo que essa pessoa colocou diante do Senhor, e nós ligamos aqui na terra todas essas vitórias para que sejam ligadas do céu, e desligamos aqui na terra tudo que vinha afrontando, impedindo e amarrando a vida dessa pessoa, para que sejam desligadas do céu, em nome de Jesus. E ordenamos que todos saiam honrados, abençoados e respondidos, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém.